de Jesus Cristo. Olá, amigos da TV Nova Luz e demais parceiros nesse trabalho de divulgar o bem com Jesus. Nós estamos muito felizes com o resultado que temos colhido desse nosso singelo programa. Digo singelo porque temos um tempo curto e tentamos aproveitá-lo da melhor maneira possível para falar da arte de viver e transformar. Então, estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Então, queridos amigos, digo queridos, porque vocês já são muito queridos do nosso coração. Certamente, nessa encarnação, estamos fazendo tudo para atender aos compromissos firmados antes mesmo de reencarnar. Você deve estar perguntando aí, será que eu tenho que carregar essa cruz mesmo? Será que não é melhor interromper tudo isso e começar de novo numa próxima encarnação? Ou não existe nada disso? Nós vamos responder a todas essas perguntas. Nós temos total livre-arbítrio ou existe um pouco de determinismo nas nossas opções? E aí, hoje temos para discutir isso as nossas irmãs que têm nos agradado, né? Que têm agradado a todos sempre, a nossa querida Soninha. E aí, Soninha, fale qualquer coisinha sobre isso, para depois nós passarmos para a Rosália. Ouvindo a música da Rosália, então a gente fica aqui aguardando a música, que até sai um pouco do ar. Mas é verdade, a gente vai conversar hoje e estamos esperando aí as perguntas, realmente a participação de vocês pelo chat, né? Vamos responder todas e vamos falar sobre o compromisso, né? Que aliás é um compromisso nosso. É o nosso compromisso. Rosália, então você pode falar antes ou depois, opção sua, mas a gente quer ouvir a música. Então vamos cantar. O nome da música é Dor e Confiança e é do Alan Filho. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos
Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Que beleza, gente. Queremos ouvir o que essa música falou para o seu coração, para você escolher para esse tema, compromissos reencarnatórios. É uma alegria estar com vocês, uma alegria estar com vocês. E eu escolhi falar um pouquinho sobre pés descalços e mãos marcadas, né? O que seria isso, assim? Jesus, a gente sempre pensa em Jesus, né? O tempo inteiro, assim, acho que as músicas do o Alan Filho, ele é muito inspirado quando ele coloca essa comparação, né? Você olhar em cada irmão e encontrar em cada irmão Jesus, né? Como exemplo. E quando a gente fala em compromissos reencarnatórios, a gente vai trabalhar bastante, né? Então a gente vai usar muito os nossos pés, vai usar muito as nossas mãos, e a gente precisa também perceber nesse outro alguém que vai compartilhar desse momento com a gente, né? A gente costuma invisibilizar muito as pessoas, né? Muitos grupos, né? A gente pode olhar até a nível mundial. Aconteceu uma grande tragédia em Paris, nas redes sociais as pessoas colocam prece por Paris, mas a gente está aí vivendo um momento muito difícil no continente africano, e a gente quase não ouve falar muito, né? Não há uma comoção maior. Por que não há, né? Porque alguns grupos ainda são tão invisibilizados, né? Se a gente traz para cá, se a gente traz para o Brasil, né? As pessoas em situação de rua, né? Como a gente não enxerga. Não precisa ser pessoas em situação de rua só, não, né? Às vezes a gente vai ao shopping e a gente não nota alguns trabalhos, né? As pessoas que trabalham, por exemplo, com limpeza, né? São pessoas invisibilizadas, né? As pessoas que trabalham com limpeza urbana, a gente também parece que não enxerga, né? Então esse compromisso reencarnatório, ele está também em observar esse outro, né? E essa reflexão que a música do Alan Filho traz, assim, que eu gostei mesmo de sacar essa música. Eu acho que ele foi muito inspirado quando ele faz com que a gente enxergue em cada irmão Jesus, né? Olha que interessante que a nossa irmã está falando, meus irmãos. Essa invisibilidade é porque a nossa visão não é tão maravilhosa assim como a gente pensa, não. A gente tem uma visão muito focada nas nossas necessidades pessoais, nos nossos objetivos. Nesse mundo de expiações e provas, a gente ainda tem que lutar muito pela sobrevivência. E a sobrevivência é uma luta cruel, ainda mais quando a gente habita num país como o Brasil, cuja divisão de riqueza é muito perversa. Pelo nosso egoísmo, a gente consegue fazer 1% da população armazenar muito mais do que deveria, em detrimento dos 99%, digamos, da população. Então, isso não é que os nossos irmãos ricos sejam culpados, não queremos aqui apontar culpados, a gente está querendo falar de uma sociedade que nós construímos ao longo das nossas múltiplas existências. E essa construção traz essas consequências de dor, mas nós construímos tudo isso não é porque nós sejamos maus, mas é porque o nosso olhar ainda é muito deficiente, a nossa audição também. A gente não consegue, como diz Castro Alves, Olavo Bilac, a gente ainda não consegue ver além das aparências e nem ouvir além das palavras, né? A gente ainda está no mundo muito focado para os valores materiais, pela sobrevivência da vida. E por isso a gente está discutindo aqui, para a gente dar visibilidade a esses irmãos nossos que sofrem muito mais do que nós mesmos. E isso também é um compromisso reencarnatório, né, Soninha? Porque quando a gente fala em compromisso reencarnatório, parece que é alguma coisa que a gente tem que estar fazendo pelo outro. Mas o compromisso é nosso. Então, isso não é assim, eu faço pelo outro para ganhar alguma coisa. Não, eu ganho alguma coisa na medida em que eu faço pelo outro. E isso inverte toda a maneira de ver, né? Porque quando você fala dos invisíveis,
a gente precisa pensar que muitas vezes esses invisíveis estão dentro da nossa casa. Né? É aquele filho. Por que hoje nós falamos tanto em suicídio adolescente? O que está acontecendo com os jovens? Por que tanto transtorno mental em crianças? É verdade. Né? O que está acontecendo? Porque quando a Leila fala da questão que nós estamos preocupados muito conosco, cada um consigo mesmo, eu não sei nem se essa preocupação. Eu acho que a gente vive um automatismo, né? Uma coisa assim, de que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ter um vestido novo, eu tenho que ter isso. Mas eu não paro para perguntar quais são as minhas verdadeiras prioridades, né? Que nós já falamos no programa anterior, né? O que eu realmente estou fazendo? Então, eu acho que para falar de compromisso reencarnatório, a gente precisa lembrar, primeiro, que esses compromissos foram assumidos enquanto nós estávamos na erraticidade, que é aquele período entre a nossa morte, né, do corpo físico até a nova reencarnação. Como é que isso é feito? Né? Quem escolhe isso? Já uma vez que sou eu que escolhi, eu posso mudar quando chegar aqui? Eu acho que são questões que a gente tem que aprofundar mesmo. Né? Então, para saber qual é o meu compromisso realmente. E aí eu começo a pensar o que eu vou fazer para cumpri-lo. Olha o que a Soninha está divertindo, meus irmãos. Você precisa saber do seu próprio compromisso reencarnatório. Veja bem, como que nós podemos saber isso? Nós que somos pais, eu estava conversando aqui em off com as minhas irmãs aqui, dizendo que eu gostaria que fosse diferente o caminho dos meus filhos ou o destino deles. A gente fica lutando para ver se está orientando direito, né? Mas tem que chegar um momento que a gente vai dizer assim, só quem sabe o compromisso dele é ele. Depois que a pessoa arrumou o seu primeiro emprego, se tornou uma pessoa adulta, ela é que tem que pensar qual é o compromisso reencarnatório dela. Ninguém mais sabe disso, só ela sabe. Olha que coisa mais interessante, esse respeito à individualidade que Deus tem com cada um dos seus filhos. Ninguém sabe qual é o meu próprio compromisso, só eu posso saber qual é. E de que maneira que eu posso tomar consciência do meu próprio compromisso. Aí a doutrina espírita, gente, traz tanta resposta. Traz assim o propósito da vida, que é o nosso próximo encontro que nós vamos falar. Mas o Espiritismo, ele tem essas respostas, porque você começa a entender que não está no lugar errado, com as pessoas erradas. Ao contrário, você está no lugar certo, com as pessoas certas. Embora possa parecer estranho. Aí a gente começa a perguntar, será que eu mereço isso? Será que eu não estou carregando uma cruz que não é minha? O que você acha, Rosália? É possível carregar uma cruz que não seja sua? Não mesmo. Não vamos conseguir. Eu acho que esse fardo realmente a gente precisa deixar um pouquinho, né? E até quando você falou, né, do seu compromisso como mãe com os filhos de não seguir, né? Eu acho que a tarefa realmente materna é justamente orientar em um determinado momento, né? Mas também é uma tarefa de amor entender que cada um tem o seu caminho, né? Então, com certeza, você já está um degrauzinho nessa reflexão, né? Mas quando a gente, por exemplo, lembra lá da frase que está no túmulo de Kardec, que também está em O que é o Espiritismo, né? Quando ele diz nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, né? Eu acho que o compromisso reencarnatório também está a entender que a gente precisa ir com calma. Sim. A gente tem dois presentes, na verdade a gente vai falar de mais um, né? Que é o livre-arbítrio, mas a gente tem essa revelação assim com o Espiritismo que é o amor e a reencarnação, né? Que coisa maravilhosa, né? Que a gente chave, entender, né? Que chave maravilhosa que é a reencarnação. Quando a gente pensa, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi pela primeira vez a uma reunião pública espírita semana passada, e ela estava muito assim angustiada com as coisas que estão acontecendo, os desastres naturais, os crimes, né? Parece que o mal assim resolveu mostrar a sua faceta, né? E no mundo inteiro. E ela falou, mas eu
preciso acreditar em alguma coisa, porque não é possível que seja só aqui, né? Eu recomendei a ela e recomendo a vocês, meus amigos, a darem uma olhada no Evangelho, nos bens da terra, né? Porque os bens da terra é bem o que a Leila falou no início, não é uma coisa horrível você ter dinheiro, não é uma coisa horrível. É muito bom, contrário, né? é muito bom, né? Mas a É gente muito precisa bom. observar o todo, né? Sendo ricos ou pobres, né? Morando nas Américas ou morando na Europa, a gente precisa observar que a gente faz parte de um mesmo lar, né? E a gente precisa se olhar com mais carinho. O compromisso reencarnatório, ele é individual e coletivo. Também coletivo. Porque você está no momento certo, com a pessoa certa, que vai proporcionar o seu crescimento. Você tem que entender esses sinais de Deus. Às vezes aquela pessoa que está te machucando ali, está te magoando, é uma mágoa muito importante para o seu crescimento espiritual. Sabe uma Entendeu? coisa interessante, né? Porque a gente começou a falar dos nossos irmãos invisíveis, né? Dos mais necessitados, porque a gente está falando, quando a gente fala isso, parece que está falando da parte material, né? Necessitado porque ele ainda tem muita fome, porque não tem lugar para morar, né? Que fica em situação de rua. Mas a gente tem irmãos necessitados morando em verdadeiros palacetes. Verdade. Então a gente precisa pensar que o nosso Boa compromisso é muito moral. Então é muito do falar, do divulgar, ler, estudar. Então a gente pode ter o conhecimento, para passar esse conhecimento, através das nossas vivências mesmo, né, das nossas experiências, das leituras. Né? Então, hoje é tão fácil, porque a internet tem tantos programas, tantas pessoas. Então hoje você quer ler um livro e você não entende o livro, você vai para a internet, tem várias interpretações e você faz a sua própria. Né? Então a gente pode crescer, está muito mais fácil. Né? E o compromisso reencarnatório, a gente não vai conseguir cumprir, sair daqui muito satisfeito, se a gente não tiver deixado algum legado, alguma coisa para o outro. Né? Porque quando eu penso, mas eu moro aqui, a minha rua não enche. A minha rua não enche, eu não tenho que me preocupar com quem mora lá na frente, mas como não? Porque eu dependo, até dos serviços a gente depende, né? O alimento que eu tenho na minha casa é um alimento que vem de algum lugar e que precisa de estrada, e precisa do caminhão, e precisa do caminhoneiro. Né? Nós tivemos aqui a greve de caminhões no Brasil, né? Que Como interferiu, né? interferiu Exatamente. em tudo, na política, na economia, em tudo. É verdade. Muitas meus vezes a irmãos. gente se acha problema da nossa casa, problema da nossa família, mas é importante que a gente resgate esse sentimento de que nós podemos ser soluções para muitas ocasiões. É verdade. Né? Nós podemos ser a palavra bonita, a palavra consoladora para muitos daqueles que estão próximos a nós. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos valor. Né? O nosso compromisso reencarnatório também está em reconhecer essa humanidade desse outro. Desse pobre no palacete, né? Desse pobre no continente mais desprovido, né? de riquezas. Essa reflexão, acho que ela é fundamental. Né? Nós estamos vendo todos esses movimentos exatamente para que a gente pense na humanidade das pessoas. Eu acho que quando a gente recuperar essa noção de uma humanidade plena, as coisas vão ser muito mais fáceis, né? Da gente aprender, da gente, enfim. Esse amor, ele vai ser muito mais divulgado, mais facilmente divulgado. Os bens da terra serão muito mais divulgados e noticiados nas redes, né? Porque a gente tem muito também essa questão, né? As coisas negativas, elas são muito divulgadas porque elas vendem. É verdade. Porque elas vendem. Mas as coisas boas estão Por isso que acontecendo. Joana Diane... E às vezes as coisas boas precisam, é incrível isso, até dói falar, mas precisam das coisas negativas. Né? E quando a gente fala de compromisso reencarnatório, a gente também precisa pensar no compromisso coletivo. Né? As pessoas, por exemplo, que desencarnam coletivamente. Né? Agora mesmo nós tivemos essa tragédia, né, lá em Minas, que é uma tragédia que morre tanta gente, mas aí já começaram, nessa semana mesmo, já fizeram uma simulação
numa Pra explosão de outra proteger barragem, outra, já ensinaram as pessoas como agir naquele caso que nunca tinha sido feito. E até você tocou no ponto que eu acho assim fundamental para a gente lidar com esses grandes desastres. Por exemplo, a gente passou agora no Brasil uma situação muito triste que foi o desencarne de alguns jovens, né, numa escola em Suzano. E o foco das pessoas está no assassinato, o foco da pessoa está em saber a identidade de quem matou, né? Mas não procura muito saber afetividade, não procura refletir sobre levar terapia para O que as movimentou escolas. Não há um esse movimento ser, né? preventivo. Não há né? uma prevenção. É, né? não há uma E aí, por prevenção. exemplo, a gente vê em contrapartida, na Nova Zelândia, também recentemente, praticamente na mesma semana, um assassino de muitos muçulmanos, movido pelo ódio, né, pela ideia de uma supremacia racial. E o que a primeira-ministra da Nova Zelândia fez? Nenhuma mídia não noticia o nome desse rapaz. Né? E aí eu achei muito interessante, porque ela não está dando voz ao mal. Não está criando um ídolo negativo, não está criando um alarde na negatividade. Falei, nossa, que inteligência dessa mulher, né? O mundo inteiro curioso para saber, ela falou, não, era exatamente isso que ele queria e ele não vai ter, né? Essa divulgação ele não vai ter. E que ele precisa, né? Olha o que nós estamos falando, meus irmãos, desse compromisso reencarnatório, é que você, só fazendo um resumo, que o nosso tempo passa tão rápido, que nós, antes de reencarnarmos aqui na erraticidade, como lembrou a Soninha, a erraticidade não é que os espíritos errantes são aqueles zumbis vagando, não. Espíritos errantes são os espíritos que estão aguardando as novas reencarnações. E eles aguardam dentro de um processo também de estudo, de progresso, minimamente falando, na dimensão espiritual. Porque o maior progresso é nos mundos habitados. Mas na espiritualidade também existe o progresso. Então, o que nós estamos lembrando? É que na erraticidade, quando nós estamos lá planejando o nosso retorno à Terra, a gente tem uma ideia dos nossos compromissos, de tudo aquilo que nós realizamos, dos nossos méritos e dos nossos deméritos. Então, nós não reencarnamos assim, só por uma vontade própria, não. Nós reencarnamos por uma vontade do nosso Pai Celestial, uma vontade de Deus. E os guardiães dessa realização, desse nosso crescimento, os nossos pais espirituais, eles nos ajudam nessas escolhas dos nossos futuros pais na Terra, eles nos ajudam na escolha de um guia espiritual, que nós não viemos sem proteção, eles nos ajudam em colocar as prioridades, ou seja, aqueles compromissos maiores que temos com determinadas pessoas que deverão formar o nosso núcleo familiar. Olha que coisa linda. Então é todo um compromisso que não é só unicamente meu, mas é meu e de todos aqueles que me amam e de todos aqueles que eu amo também. Embora o nosso amor pequenino, né, que a gente não ama ainda em plenitude, mas nós já temos um potencial amoroso, que nós somos filhos de Deus, então nós viemos e trazemos um projeto para realizar e recebemos os fluidos vitais necessários para realizar o nosso projeto, mas a maioria de nós, segundo André Luiz, a gente não completa o projeto, a gente não é completista. Nós, muitas vezes, regressamos à paz espiritual antes do tempo, porque fazemos escolhas ainda baseado naquele homem velho. Aí eu vou passar a bola para a Rosália e a Soninha falar um pouco desse homem velho, desse homem que repete os mesmos equívocos. Quando a gente fala homem, é homem e mulher, tá? É o ser humano. É o ser, né? Pode falar. Então. Pois é, então, nós, na verdade, estamos retomando as nossas encarnações cada vez que passamos por uma experiência nessa vida, né? Não porque erramos, porque falhamos, não é por essa questão, mas nós estamos tendo a oportunidade
de corrigir, né? De evoluir. Acho que a palavra é essa. E quando você estava falando, eu estava lembrando de uma poesia que o Chico Xavier psicografou, e é de Maria Dolores, né? Porque eu acho que o compromisso reencarnatório ele está intimamente ligado ao trabalho, né? A gente tem a lei de trabalho no Livro dos Espíritos, que diz que toda ocupação útil é trabalho, né? E uma autora, uma compositora espírita carioca chamada Graciana Carina, ela baseou nessa psicografia, ela fez uma letra de uma música que se chama Mãos Marcadas. Então ela pegou fragmentos e a música é assim: o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus guiando-nos os passos e atendendo a semelhante lei. Puseste ambas as mãos em nossos braços. Enquanto estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Que eu busque tão somente a luz que me acenas. Eu quero trabalho apenas, que eu seja alguém que se ouvide no bem, lançando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas. Então, que a gente procure realmente ter essas mãos marcadas de amor, né? O nosso compromisso reencarnatório é, sobretudo, o compromisso de amor, né? Por amor nós estamos aqui e por amor nós precisamos trabalhar, né? Visibilizando as pessoas, humanizando as pessoas e tornando essa noção de humanidade cada vez mais comum, né? Assim a gente vai progredir muito rapidamente, não tenho dúvida. É verdade, é o trabalho no bem, tá? No bem. Porque tem muito tipo de trabalho, porque toda ocupação é trabalho, mas muitas vezes a gente está ocupado com tantas futilidades, né? Quantos trabalhos, ao invés de serem libertadores, são escravizantes. Você busca, por exemplo, uma vingança, que nós vamos falar no próximo programa, você busca fomentar a sua mágoa, alimentar a sua mágoa, você busca planejar alguma coisa para denegrir um irmão ou para tomar o lugar dele no emprego. Quantas disputas, quantos trabalhos a gente tem desviando verba e tudo. Esse tipo de trabalho, meus irmãos, só te escraviza, porque só você vai ter que refazer. Ninguém mais vai refazer por você. Olha que coisa. É uma boa notícia, porque a gente não precisa ter ódio de ninguém, porque as pessoas que fazem mal, elas mesmas terão que reparar esse mal feito. Leila, veja só para resumir tudo que você falou, eu poderia dizer então que nós estamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório futuro, né, na próxima reencarnação, já aqui nessa vida, né? Verdade. Porque é a lei de ação e reação. Porque nessa vida, em vez de você estar se libertando, você está se complicando. Se complicando ainda mais. Continua fazendo essas coisitas erradas que a gente chama, porque a nossa consciência, sabe quando a gente não está agindo nas leis amorosas do nosso Pai. Se você continua nesse caminho, teimando em repetir os mesmos equívocos, ficar distraído aí, uma bebidinha aqui, outra bebidinha ali, uma noitada aqui, outra ali, pensando que está enganando as pessoas, meu amigo, minha amiga, não está não. Você está enganando a você própria, tá? Que Jesus nos abençoe nessa jornada na Terra, para que a gente tome consciência que é uma oportunidade única, porque nenhum segundo é igual ao outro. É uma oportunidade única que nós estamos vivendo. Como disse o nosso irmão Frutuoso, ele fez uma palestra, achei muito interessante, que ele falou, quando você vai mudar para o andar de cima, o seu apartamento no andar de baixo fica todo complicado, que você vai tirando as coisas e fica todo empoeirado, até você mudar para o andar de cima. Então, segundo ele, o nosso mundo está vivendo essa mudança. Nós vamos mudar para o andar de cima. Então, o andar de baixo está ficando todo empoeirado, todo complicado e precisa da sua ajuda. A ajuda de cada um de nós é importantíssimo para essa mudança se realizar. Vamos para os nossos momentos finais, né? Pés descalços, mãos marcadas,
moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. Então, vamos fazer a nossa mensagem final. Pode fazer, Rosália. Que a gente Soninha. realmente seja essa luzinha, né? A gente realmente tente ser a solução e que a gente reflita com sinceridade sobre os nossos compromissos reencarnatórios. A gente não está aqui por acaso. É só a gente refletir mesmo, com bastante calma e com bastante coragem. E aí, E Soninha? é verdade. Então, a mensagem só pode ser essa mesmo, né? Nós não estamos aqui sozinhos neste mundo. E nós temos um compromisso, nós pedimos para estarmos aqui nesse momento de transição planetária. Então vamos em frente, coragem, mãos juntas. Coragem, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Coragem para se autoanalisar, se autoperceber. A gente precisa ter coragem para ouvir. Nós não temos ouvido o suficiente, o bastante. Hoje mesmo dizia para minha filha, que bom que tem você para me fazer ouvir. Porque como a gente tem a voz do sangue, a gente acha que é importante ouvir o filho. Mas a gente não precisa ouvir só ela, que é minha filha consanguínea. Eu preciso ouvir todos os filhos de Deus, especialmente esses que sofrem muito mais do que nós mesmos. Que Jesus nos abençoe então e que nós possamos aproveitar muito essa existência no caminho do bem, no trabalho com Jesus e por Jesus sempre.